Olá, seja bem-vindo ao Psicocast do Psicoefeito. O meu nome é Nelson Breira, eu sou psicólogo. Hoje vou trazer-te aqui um tema chamado adições, vulgarmente conhecido por vícios. E este tema é um tema que tem uma longa história de curiosidade da minha pessoa. Já te vou contar um pouco sobre isso. Vou voltar aos formatos de vídeo no nosso canal do YouTube. Basta assim no YouTube escreveres Psicoefeito e encontras logo o nosso canal. E depois vou também, dentro destes vídeos, partilhar também aqui contigo algumas imagens, alguns vídeos que, que te façam estar mais ligado àquilo que eu quero de facto falar contigo, explorar um pouco, conversarmos aqui um pouco sobre isto, de uma forma concreta, porém não sem usar os termos, que é para também ficares de facto habituado a esses termos, até porque é muito importante nós estarmos habituados a esses mesmos termos, porque vulgarmente ouvimos alguns termos utilizados que vêm da parte da ciência, nomeadamente da minha área da psicologia, e depois temos alguém que não explica que termos é que são esses. Quero desde já fazer uma revelação, que é, eu tenho esta informação toda com base no Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, o ICAD, português, credível, e também a Organização Mundial da Saúde, e não só, assim como outros autores individuais que muito contribuíram para este tema das adições. Posto esta introdução, vamos então falar sobre adições. Quando nós falamos sobre adições, nós lembramos-nos sempre de vícios, de, de vários tipos de drogas, nomeadamente o álcool, que é a mais consumida em Portugal, depois tabaco, cannabis, LSD, cocaína, heroína, por aí adiante. Num, num outro espaço, irei falar contigo em que grupos é que estão inseridas as diferentes drogas. Isto é, nós temos drogas que são depressoras do sistema nervoso central, como por exemplo o álcool. Nós temos drogas que são perturbadoras do sistema nervoso central, como por exemplo a cannabis. E temos drogas que são estimulantes do sistema nervoso central, como por exemplo a cafeína, ou se tu quiseres também, de certa forma, o tabaco e a cocaína. Ora, quando falarmos disto, eu depois vou dar-te alguns exemplos e também do impacto que isso tem nas nossas vidas. Agora, vou partilhar contigo, isto vai mudar aqui um pouco o cenário, ok? E vou partilhar contigo esta imagem muito interessante sobre como compreendermos a adição. Ora, segundo a Organização Mundial da Saúde, as adições, elas, uma definição que é amplamente usada e reconhecida como ir diretamente ao ponto, ela é, como eu te disse, ela é descrita pela Organização Mundial da Saúde, as adições, como, e passo a citar, estado de intoxicação crónica e periódica originada pelo consumo repetido de uma droga, natural ou sintética, caracterizada por, e isto aqui é muito importante, estes 4 pontos. O primeiro, como tu podes ver na imagem, tem a ver com uma compulsão para continuar a consumir. Ora, quando nós falamos em compulsão, existe quem não consiga diferenciar de uma obsessão. O nome é diferente, obviamente, mas também o seu fundamental é diferente. Isto é, obsessões são pensamentos que eu não consigo controlar. Compulsões são comportamentos que eu não consigo controlar. E neste caso das adições, há um comportamento que é eu ir ingerir aquela droga, seja bebível,
fumada, injetada, etc., eu vou ingerir essa droga e então eu tenho, de facto, essa compulsão para continuar a consumir. E depois, também vamos ver hoje e ao longo dos outros episódios, o que é que pode levar, porque não há só um fator, portanto, é uma questão multifatorial que me pode levar a consumir uma determinada droga num determinado contexto. Depois, o segundo aspecto também que tu vês aí nessa infografia que eu partilho contigo, temos a ver aqui com uma tendência para aumentar a dose. Isto é, há uma maior resistência do corpo a uma determinada droga e depois a pessoa, para sentir o mesmo efeito, ou seja, o efeito inicial do princípio do consumo, a pessoa tem que aumentar a dose. Ou seja, a resistência do organismo é cada vez maior, então a dose tem que ser cada vez maior. O que, obviamente, prejudica de grave, se calhar gravíssimo modo, o estado de saúde daquela pessoa a vários níveis. Nível psicológico, emocional, físico. Portanto, há aqui uma complexidade associada também às adições no continuar e no aumentar dessa mesma dose. De- Depois, um terceiro aspecto também muito importante, uma dependência psíquica ou física. Vamos supor que estamos a falar de uma pessoa que tem stress crónico. Ora, como vimos há pouco, o tabaco é uma das drogas mais consumidas em Portugal e o que é que acontece? O tabaco permite dar ali uma certa calma, porque nós temos receptores nicotínicos, e a nicotina, que é a substância ativa do tabaco, nós temos receptores nicotínicos no sistema nervoso central, o que permite que, com a ingestão da nicotina, a ni- as moléculas da nicotina entram nos receptores nicotínicos no nosso sistema nervoso central, o que dá uma sensação de relaxamento. Mas essa pessoa continua com o stress. Porquê? Porque o que dispulta ao stress continua ativo. Não está resolvido. Então é aqui um pense rápido, ok? Um escape rápido para uma questão que está a deixar essa mesma pessoa com stress crónico. Ora, a dependência psíquica é que quando ela fuma, ela sente-se mais relaxada. Mas depois também tem a dependência física, que é, por exemplo, sentir-se com menos peso nos ombros, por assim dizer, ok? Por sentir-se mais descansada. Lá está, esse relaxo mental depois passa para a parte também muscular. E então é como a pessoa diz assim: bom, sempre que eu consumir isto, eu vou estar melhor do que como estava. A questão é que quando esse efeito dessa substância psicoativa, por exemplo, o tabaco, deixa de ter efeito, quando esse efeito cessa, o problema está lá. A dor interna, o conflito interpsíquico, que já vamos ver a seguir, continua lá. Então, há uma maior probabilidade, lá está, para o consumo compulsivo, portanto, continuar a consumir todos os dias, aumentar a dose. Porquê? Porque tem benefícios, ganhos secundários, que são nocivos, mas têm ganhos secundários de relaxamento e, por exemplo, de um sentimento de menos stress, de relaxamento, por exemplo, a nível muscular, obviamente que também psíquico, mas depois na parte psíquica de a pessoa sentir-se com menos stress. Obviamente que isto é nocivo, porque perante um consumo eu tenho um resultado, mas esse resultado é muito mais prejudicial. A via que eu chego a esse resultado é muito mais prejudicial. E é aqui que depois entra o quarto ponto, que tem a ver com as consequências prejudiciais para o indivíduo e para a sociedade. Tu, de certo, saberás, eu aqui gostava de te contar uma pequena história, de porque é que eu hoje, como psicólogo, e eu estou a fazer uma pós-graduação nesta área, de consumos aditivos químicos e comportamentais, porque é que eu estou a trazer este tema e porque é que eu quero falar sobre isto. A minha infância foi passada aqui na margem sul, nomeadamente na zona de Pai Pires. E
E aqui no concelho do Seixal e até mesmo estendendo mais no distrito de Setúbal, que foi a realidade que eu experienciei, o consumo de droga nos anos 80 e nos anos 90 era muito grande. E eu vim a saber isso depois, obviamente como criança não tinha essa noção, mas eu sabia que havia consumos, acima de tudo, de heroína. E notava-se nas pessoas, algumas pessoas foram morrendo, outras pessoas ficaram prejudicadas gravemente a nível psíquico e a nível físico devido aos consumos consecutivos, ou seja, esta compulsão do consumo da heroína. E eu perguntava-me, e lembro-me disso, de porque é que aquela pessoa consome heroína, mas a outra não. O que é que a levava a consumir aquela droga? Depois a história da heroína também é muito, entre aspas, interessante no sentido do nome que dá, né? Porque, e eu depois até posso trazer isso aqui para partilhar contigo, os princípios da heroína é que quem ingeria heroína, portanto que é extraída do ópio, da, da papoula de ópio, sentia-se um herói, ok? Era mais heróico, tinha mais coragem, e então daí o nome heroína. Isto para dizer do quê? Eu vou concluir a minha pequena história neste sentido. Eu tive muita curiosidade de porque é que as pessoas consumiam. E de facto, ainda hoje tenho, e por isso é que estou a fazer a pós-graduação e é por isso é que me estou a especializar nesta área, porque cada vez há mais consumos. E atenção, não falámos, mas vamos falar a seguir, dos consumos não químicos. Porque há outros tipos de consumos. E então, o que é que acontece? Esta minha curiosidade levou-me até aqui. E é por isso é que eu faço esta psicoeducação, para partilhar contigo o conhecimento que eu adquiro, que eu tenho e que partilho, porque o conhecimento só faz sentido quando é partilhado. Portanto, estes 4 pontos que nós falamos iniciais da adição resumem-se a uma compulsão, uma tendência para aumentar a dose para que o efeito seja sempre o mesmo, uma dependência psíquica ou física, e depois as consequências graves que tem para as pessoas. Depois vamos para além das substâncias químicas. Portanto, as adições não são só elas químicas. Os exemplos que eu dei atrás são exemplos de substâncias químicas, psicoativas, mas depois também temos as outras que não são químicas, que vão para além das químicas, que são as comportamentais. Falamos no gaming, portanto, o jogo online. Falamos em gambling, no jogo a apostas online, que é hoje o mais utilizado. Falamos também, como podes ver aí no gráfico, a nível sexual, portanto, a pornografia, acima de tudo. Os dados que nós temos recentes de estudos de 2022 são dados bastante preocupantes a nível de procura de pornografia online, não só de adultos, mas de adolescentes, que subiu de forma espontânea de uma flecha completa, que é um problema e vai originar. Vamos ver que consequências é que isso trará no curto, médio prazo, já nem vou dizer longo, mas no curto, médio prazo vai trazer consequências graves para as sociedades que assim continuarem a subir com esses números. Depois temos a questão também das compras online e da internet, onde podias incluir aqui os gadgets, por aí adiante. Esta questão da internet, nós falamos muito no, no uso, que é um uso prejudicial da internet. E, e isto há de ser um tema que eu hei de trazer aqui, provavelmente no próximo episódio, porque cada vez mais nós temos estas questões de uso problemático da internet. E é de facto, como o próprio nome diz, é um problema. E tem sido cada vez mais, eu tenho sentido mais na minha prática privada de consultas, eu tenho sentido muitas queixas, não só de adolescentes, mas também de adultos. Ou que os adultos se sentem viciados, aditos,
portanto, dependentes da internet, ou de adolescentes que sentem isso também, ou então até de adultos, pais, que não sabem como lidar com essas questões. E nós estamos aqui para ajudar e para partilhar também estratégias que visem esse mesmo, ah, essa mesma redução desse consumo de internet. Depois, se nós olharmos aqui para o nosso para o lado, nós vemos aqui os sintomas chaves de um comportamento adito. Ora bem, nós não nos podemos esquecer da, da saliência, ou seja, é aquilo que vem mais ao de cima. Portanto, há a atividade domina, portanto, a vontade de consumir domina a pessoa adita. Depois, há uma tendência para o aumento, como referimos há pouco. Há uma modificação do humor, e esta é uma questão que tem sido cada vez mais ahm, o- aquilo que nós temos também trabalhado muito em psicologia. Tu se, tu, se quiseres, até pode ser conforme vêm aquelas setas, ou seja, há uma modificação do humor. Por exemplo, eu fico com um humor mais disfórico, fico com menos vontade de fazer coisas, pode até ah, ter menos vontade, por exemplo, de fazer um hobby, de, de fazer exercício físico, ou seja, de atividades que eu tinha prazer que deixei de ter. Isso dá-me aqui ah, um, um síndrome de abstinência, portanto, os sintomas da abstinência associados ao consumo. Eu depois tenho que aumentar a minha dose e depois, então, há a saliência, ou seja, o que fica sempre ao de cima é a parte compulsiva do consumo das substâncias, que são bastante danosas para o ser humano, como tu sabes. Olhando aqui para a outra parte da nossa infografia, o espectro do consumo e da intervenção. Portanto, nós temos aqui um contínuo de consumo. Já houve outrora que há alguns 5 níveis. Hoje, felizmente, nós falamos aqui em 3 níveis. Portanto, temos o consumo de baixo risco, que eu faço logo a linha acima de tudo também para te pôr aqui de uma forma superficial, porque depois poderá ser que aprofundemos estes temas, que tem a ver com a intervenção alinhada com o risco. Isto é, quando há um consumo baixo, nós temos aqui um consumo de baixo risco, atenção, nós temos aqui um nível 1 de intervenção. E o que é que o nível 1 nos fala? Falamos em problemas típicos, ou seja, falamos num uso e já há aqui numa tendência para o abuso do consumo. Estes problemas típicos têm a ver com uma pessoa, por exemplo, que ao fim de semana a tendência dela é para beber, mas é para beber de uma forma constante. Eu vou utilizar aqui o álcool porque o álcool é claramente a droga que é mais permissível pela sociedade, é mais aceite. Não, há pessoas que não veem maldade nisso. E então, que é normal beber todos os dias ou todo o fim de semana, porque temos que chegar ao fim de semana e temos que descontrair, como se costuma ouvir muitas vezes na sociedade, o que é um perigo pensar dessa maneira. E então é um consumo de baixo risco, porquê? Porque não falamos aqui claramente de uma mente que esteja adita, ou seja, que haja aqui uma vontade clara para um consumo que seja problemático. Daí ser um consumo de baixo risco. Depois temos aqui as intervenções chaves nesta área. Nós estamos a falar numa detecção precoce que normalmente é feita a nível individual, ou também aqui numa intervenção breve em que a psicoeducação consta, obviamente, do cardápio. Porquê? Quando uma pessoa está mais informada, a probabilidade de ter um consumo é menor.
E isto joga a favor da pessoa em si, da sua saúde, no espectro geral, quando falamos em saúde, no geral, depois podemos ir, obviamente, para o particular, mas vamos por aqui no geral, e depois também joga a favor da sociedade, e se quiseres ali também no meio entre a pessoa e a sociedade, podemos falar da família. E na sociedade, depois daqui também tem muito impacto. Um dos grandes impactos que tem, e infelizmente nós não temos uma classe política à altura dos desafios dos consumos aditivos, pelo menos tem demonstrado até hoje que não está à altura disso, é que há uma desvalorização destes mesmos consumos. E o impacto a nível financeiro que tem a procura de melhoria dos consumos é um impacto significativo. Isto é, nós costumamos trabalhar muito na nossa saúde em Portugal a montante. Ou seja, nós devíamos de trabalhar a jusante. Isto é, antes do problema ficar grave. Antes de haver, de facto, uma dependência. E aqui nós lembramos um pouco da questão de uso, abuso e dependência. Se quiseres, podes encaixar muito nestes três níveis que eu te apresento aqui nesta infografia. E então, posto isto, nós passamos para o nível de consumo de risco. E então aqui já há problemas, por assim dizer. E problemas a que nível? Nós temos os problemas de um consumo de risco, portanto, já há aqui uma tendência para um maior consumo da, daquilo que nós compreendemos como um risco. Nós temos, obviamente, aqui um problema grave quando olhamos para estas questões dos consumos. De- Depois temos aqui também vários fatores associados a estes mesmos consumos, que têm a ver com o policonsumo, ou seja, há o consumo de mais do que uma substância psicoativa. Nós temos aqui a comorbilidade, porque muitas vezes há uma comorbilidade, por exemplo, entre um consumo aditivo e uma pessoa que tem uma doença mental. Vamos, por exemplo, imaginar aqui uma pessoa que tenha uma perturbação, uma doença mental, falamos em esquizofrenia, doenças bipolares, por aí, mas podemos estar a falar, por exemplo, de uma perturbação da ansiedade. O que, o que numa primeira fase, esse consumo dessa substância psicoativa vai reduzir a intensidade da dor intrapsíquica que cada um sente, mas numa fase a seguir, essa mesma dose, ou seja, essa mesma substância psicoativa, vai ser muito mais prejudicial. E então há aqui uma comorbilidade entre doenças que a pessoa já tenha e depois doenças que a pessoa vai associar aos consumos. Obviamente que isto depois cria aqui um conflito intrapsíquico e também extrapessoal. Ou seja, há um, há um confronto interno da pessoa nesta luta consigo, consigo mesmo para não consumir, ok? E depois há aqui uma intervenção que pode ser extrapessoal no sentido de a pessoa projetar para os outros aquilo que está claramente a sentir de não conseguir lidar com esses desafios que a vida lhe apresentou. Em termos muito superficiais, uma intervenção-chave que nós temos aqui, nós temos o tratamento integrado, então aqui já há uma envolvência, nomeadamente com os serviços de saúde primários, nomeadamente com as extensões, com os centros de saúde e com as extensões dos centros de saúde, e depois também uma redução dos riscos que aqui já há o benefício da pessoa ter esta intervenção conjugada vai se revelar numa redução de riscos para a pessoa e também para a sociedade.
Até que chegamos aqui ao nível da dependência. O que é que acontece aqui na dependência? Como o próprio nome indica, portanto, a pessoa já não consegue evitar o consumo. Portanto, há aqui um consumo diário, há um consumo que tende sempre a aumentar. N- não entremos aqui com meias palavras. Não há aqui uma redução. A tendência é para o consumo ser sempre maior. Até, por exemplo, um exemplo de abuso é quando é o binge drinking, não é? Que é aquela famosa expressão muito utilizada que é beber até aqui para o lado. E então isso também revela um problema, não é? Porque a pessoa não consegue controlar o consumo de uma substância. E mais uma vez aqui, o álcool é um excelente exemplo disso, infelizmente. A dependência é a pessoa já não consegue controlar o seu consumo. Portanto, os problemas é daí também estar ali aquela corrente que parte, não é? Portanto, a pessoa tem uma dependência clara de uma ou de mais do que uma substância. A pessoa tem também já princípios ou até mesmo já desenvolvido uma psicopatologia grave. Portanto, eu recordo-me de um caso que tive num hospital em que o utente tinha desenvolvido uma esquizofrenia por consumos aditivos. Portanto, havia ali um consumo excessivo na altura, eu recordo-me que era de cannabis, e havia um consumo que era de tal forma grande que ele desenvolveu uma esquizofrenia por consumos aditivos. Ou por consumo de substâncias, se quiseres, que é o que vem na nomenclatura. Depois, há aqui a intervenção aqui já tem que ser uma intervenção muito mais incisiva. Há o envolvimento, claramente, de um tratamento integrado, aqui ainda mais, aqui muitas vezes já chega mesmo à questão do internamento hospitalar, ou numa instituição onde também tens a questão da desintoxicação e que pode ser feita ia dizer zonas, mas em casas específicas de desintoxicação, que estão muitas delas associadas ao SNS e também nestes tratamentos integrados. Existem algumas que são particulares, mas nós aqui falamos muito mais numa perspectiva de Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que aqui os custos são bastante avultados, não só para o erário público, mas também, e nós aqui temos que ser sinceros, o custo para a pessoa para se desintoxicar de uma determinada droga é um custo muito alto. Porque se o custo fosse de dinheiro, a pessoa gasta o que tem a gastar, mas livrar-se-ia. E não se falava mais no assunto. A questão aqui é que o custo a pagar por esse consumo é claramente alto para a pessoa. Desde logo, quando falamos de dependências, desde logo nós falamos numa perturbação que vai, se quiseres, da cabeça aos pés. Portanto, há aqui uma pessoa que tenha, por exemplo, uma dependência de ingestão de álcool, não é só o fígado que fica afetado. É desde logo a boca, a língua, o paladar, toda a parte bucal, desde também os nossos dentes, depois o esófago, portanto, garganta e esófago, estômago, intestinos, portanto, não há só um órgão que fica afetado por um consumo. Há múltiplos órgãos que ficam afetados por esse consumo e o preço a pagar por uma dependência é claramente um preço muito alto que vai afetar a pessoa nas, nas, nas suas mais variadas áreas da vida. Eu costumo dizer que vida temos uma, mas nós temos várias áreas da nossa vida. Se quiseres, desenvolvemos, nós desempenhamos, era isso que eu queria dizer, vários papéis
na vida, não é? Nós somos filhos, podemos eventualmente ser pais, irmãos, amigos, professores, psicólogos, ok? Portanto, nós temos diferentes papéis na nossa vida, mas só há um fator comum dentro desses papéis, que é cada um de nós. E então, quando nós olhamos para as dependências, nós olhamos para uma questão que é muito importante que eu te quero deixar aqui ah, com uma vontade de adquirir conhecimento, de também se tu estás numa situação destas de dependência, também é muito importante que tu saibas que há uma possibilidade de reduzir esse mesmo comportamento. Nós temos, nós temos que compreender que as adições são, ou seja, ele depende depende da substância, porque varia da pessoa e varia também das estratégias de coping que a pessoa tem para superar. Pode ser um trauma, pode ser uma experiência de vida que não seja traumática, mas que tenha desenvolvido uma sensação de falha, uma sensação, ou seja, uma análise interna negativa, prejudicial para a própria pessoa, de não ter estado à altura, de não ter conhecimento, de não ter agido da forma como devia de agir. Mas isto é como diz o outro, né? À segunda-feira toda a gente acerta no totobola. Porque nós muitas vezes perdemos o contexto aonde estamos. E isso é também perder o contacto com o momento presente. E quando nós trabalhamos a aceitação daquilo que estamos a passar ou daquilo que passamos, que é o contrário de resignação, aliás, eu tenho episódios no podcast sobre isso. Quando nós falamos na questão da aceitação, nós não falamos em resignação. Pelo contrário, a aceitação é quando eu adoto uma postura que ela é intencionalmente aberta, flexível e não julgatória do momento a momento tal e qual como ele está a acontecer. E quando nós temos essa postura, nós estamos muito mais próximos, por exemplo, da redução de um consumo aditivo do que propriamente do seu aumento. A questão é que muitas vezes procuramos ajuda onde essa ajuda não existe. E às vezes pode ser nas pessoas mais chegadas ou no nosso leque mais alargado social. Não porque a pessoa eventualmente até pode não ter para me dar, mas se calhar a pessoa que eu também procuro essa ajuda também tem um problema e também não está a saber lidar. Ora, se eu não tenho estratégias para mim, como é que eu vou ter estratégias para os outros? Que é a mesma coisa do que dizer, se eu não me amo, como é que eu vou amar outros? Portanto, como é que eu consigo ajudar outros se eu não me consigo ajudar a mim? Então eu devo de procurar ajuda. E um dos principais objetivos do psicoefeito meus aqui para falar contigo sobre estes temas é de sensibilizar-te para a procura da ajuda, se for o teu caso pessoal ou se for um outro caso que tu conheças de outra pessoa. E essa, só o facto de mostrares empatia e de procurares ajuda para a pessoa, e muitas vezes até em conjunto com essa pessoa, isso já é um facto de tu te orgulhares. Tu deves de te orgulhar disso, porque nós vivemos tempos difíceis na sociedade. Nós vivemos tempos em que é muito mais fácil a crítica, é uma crítica fácil, mas nós também vivemos uma sociedade muito acrítica, ou seja, nós vivemos tempos em que é fácil atacar, mas isso é um ataque, isso não é propriamente uma crítica, por isso é que nós temos uma sociedade muito acrítica. Nós muitas vezes confundimos a crítica fácil é falar mal, só porque sim. E, e esta construtiva, essa é que leva muito a trabalhar, mas é possível, desde que queiramos.
E é isso que eu espero sensibilizar-te, pôr-te um pouco mais consciente destes temas, destas nomenclaturas, mas também do conceito em si e do impacto, obviamente, psicológico e físico dos consumos aditivos. E eu gostaria de finalizar exatamente o nosso episódio de hoje com isso. Nós devemos, a frase é esta: arrepender-nos do resultado, não da tentativa. E se nós conseguirmos ajudar alguém e essa pessoa não aceitar ou não querer porque não está capacitada, não está no momento para de facto ser ajudada, então nós, pelo menos nesse momento, nós soubemos que a tentativa nós não nos arrependemos. Nós estamos muito orgulhosos de termos ajudado a nós ou ajudar outras pessoas. E é esta a mensagem que eu também quero passar, que é fundamental olharmos também para nós como indivíduos e para nós como sociedade e compreendermos como é que eu posso ajudar o outro. Se eu passasse por uma situação idêntica, como é que eu gostaria de ser ajudado? Será que eu aceitaria ajuda? Será que eu ia procurar ajuda? E estas questões eu creio que fazem muita falta trazer para a discussão. Posto isto, muito obrigado. Espero que tenhas gostado do conteúdo. Eu vou continuar a fazer estes vídeos que dão-me um gosto enorme e eu creio que passo isso também nos meus vídeos e nos podcasts ou no Psicocast. E então quero agradecer por estar desse lado. Gratidão. Obrigado por tudo. Podes sugerir, obviamente, temas e nós estamos aqui para ajudar. Gratidão. Vamos continuar a fazer Psico é Feito. Obrigado.